E aí, tudo bem? Vamos falar de música? Eu sei que você gosta de música, né? Então, sabe aquela música que você tem aí na sua memória, que todos nós temos na nossa memória, aquelas músicas que volta e meia a gente se pega cantando, cantarolando, assoviando, e a gente muitas vezes não sabe sequer o nome da música, não sabe quem canta aquela música, né? Muitas vezes porque ela é em outro idioma, inglês, sei lá, né? Aí o que acontece? Eu resolvi fazer uma música melhor, as bandas e os cantores que cantam essa música, né? Trazendo então a história por trás dessa música, né? Por isso eu pedi para você, vem comigo que a gente vai fazer uma viagem, né? E para início de história, nós vamos começar com uma banda criada, nascida em 1967, 68, lá no século passado, longe pra caramba, lá na Inglaterra, quando um guitarrista e conhecido lá já da música inglesa, né, e cantor, chamado Peter Green, reuniu os amigos lá, o Mick Fleetwood, batera, o John McVie, baixo, e um outro guitarrista chamado Jeremy Spencer, né, e começaram então, criaram esta banda, e essa banda chamou-se Fleetwood Mac. Tá aqui, ó, o único materialzinho dela que tem aqui, que restou ao longo do tempo, foi sumindo tudo, também isso não tem nem mais, serve mais para nada hoje em dia, tá fora de moda, né? E essa banda tinha o nome de Fleetwood Mac, porque era o sobrenome do Mick Fleetwood, com o sobrenome do baixista, que era Mac, né? Então, Fleetwood Mac. Bom, eles tocavam uma música, na realidade, que não era uma música muito tradicional e muito curtida, muito ouvida pelos ingleses na época, né? Naquela época quem mandava lá era Beatles, Rolling Stones e outras feras, né? Então a música deles era um blues, assim, meio pesado, meio, né? Eu vou mostrar um pedaço. Esse camarada, ele resolveu não, ele foi diagnosticado é uma palavra difícil, né? Com esquizofrenia. E ele largou tudo. Em 1970 ele abandonou tudo, não quis saber mais de nada, de banda, estava revoltado com as gravadoras. Também ele tomava uma legal e tomava também, na veia também, LSD. Mas mesmo assim eles continuaram fazendo sucesso, conseguiram vender bem, conseguiram chegar nas paradas, né? E teve época que tinha até 3 guitarristas na banda, né? Mas o que acontecia? Ninguém ficava na banda. Um vinha, tocava, um tal de Danny Kirby, que era bem conhecido lá, veio, tocou durante um tempo, saiu. Um outro chamado Bob Welch também veio, tocou durante um bom tempo, saiu. Então a banda era conhecida na época como a Casa da Mãe Joana, ou melhor, a Banda da Mãe Joana, né? Entre sai, danado. E nessa saída do Peter Green, o baixista McVie tinha acabado de se casar com uma outra cantora lá de bandas também, lá, uma musicista, pianista, cantora lá, chamada Christine Perfect. Aí casou com ele, deixou de ser perfeita e passou a se chamar Christine McVie. E ela foi chamada então para vir para a banda, depois de uma insistência legal do pessoal, ela veio para a banda e aí deu uma nova dinâmica para a banda. Aquele som meio pesadão deles começou a mudar um pouco, né? Na realidade, eles conseguiram gravar, são 5 discos aí na Inglaterra, só que chegou um momento que eles estavam querendo mudar de ares e dar saltos maiores e dar voos maiores, né? Então eles resolveram mudar para os Estados Unidos, mais precisamente para Califórnia, Los Angeles. Chegando na Califórnia, chegando lá em Los Angeles, levaram bastante material. Chegou lá, fez o trabalho, não foi muito difícil chegar lá e fazer sucesso, porque eles tinham bastante material, né? E a intenção deles era gravar um disco americano, um disco nos Estados Unidos, né? Contrataram um empresário para dar suporte, gravadora, fizeram todo o trabalho. Quando chegou perto de gravar o disco, aí o que aconteceu? Outra loucura, né? O Jeremy Spencer, guitarrista, sumiu, desapareceu assim, desapareceu, depois de muito procurar o cara, encontraram o cara numa igreja, o cara se converteu e foi parar na igreja e não saiu de lá de jeito nenhum. A igreja Children of God, que é a igreja aqui no Brasil chamada Meninos de Deus, tinha, eu não sei se existe até hoje, mas eu lembro que antigamente tinha essa igreja por aí. Bom, o cara não foi e a situação deles ficaram complicada porque sem guitarrista não tinha como fazer apresentações, vários compromissos já agendados, teve que parar tudo, e o pior de tudo, o empresário resolveu então criar uma outra banda lá, uns caras lá criou outra banda, saiu fazendo um show, botou o nome Fleetwood Mac e, boa, foi a primeira banda, o primeiro fake que eu ouvi falar, né? Fleetwood Mac Fake, naquela época já tinha fake.
Bom, aí eles descobriram depois, né? Foram para a justiça, como eles tinham material provando que eles eram eles, então eles ganharam a causa, beleza. Né? Mesmo assim, eles estavam já se arrumando para voltar, porque a situação estava complicada. Aí o Mick Fleetwood resolveu ir na gravadora, onde ele estava negociando a gravação do disco, ver se os caras conseguiam lá alguém para tocar a guitarra com eles. Né? Aí, coincidentemente, naquele mesmo batidinho, naquela mesma bate-hora, estava lá um camarada chamado Lindsey Buckingham. Esse camarada era guitarrista, né? Aí os caras falaram, conversa com ele lá. Bom, ele foi, conversou. Aí o cara, não, tudo bem, eu vou cantar, já ouvi falar de vocês, eu vou tocar para vocês, vou cantar com vocês e tal, mas desde que vocês aceitem a minha parceira. Ele era parceiro ele era o Lindsey e era parceiro da Stevie Nicks. Ela lá e tal, aí depois de uns dias marcaram um encontro lá, jantar e tal. Aí a dupla nova foi muito bem-vinda da banda, né? A mulher gostou muito da novata, da Stevie Nicks, né? Aí, pô, entenderam, aí deram continuidade ao trabalho, às agendas que ele tinha já, foi embora, e aí chegou o próximo a gravar o disco, né? Tudo bem, tudo bonitinho, aí beleza, foram lá em 1975, então gravaram o seu primeiro disco nos Estados Unidos, né? Aí eu separei uma música deles, uma música deles que se chamou Rhiannon, né? Tinha esse negócio, cada um cantava um pouco, né? Então o que aconteceu? Eles gravaram o disco, esse disco ficou lá bem colocado nas paradas, vendeu mais de 5 milhões de cópias, né? O mercado americano parecia não ser grande coisa, mas era grande coisa sim, porque vender 5 milhões de cópias no mercado americano não era para qualquer um não, ainda mais uma banda praticamente nova, recém-chegada, praticamente desconhecida, né? E o disco foi bem colocado, beleza, depois eles foram em frente, fizeram toda a turnê que eles tinham que fazer durante esse período, e o contrato deles previa de 2 em 2 anos fazer um disco novo, né? Então veio 1976, 77, quando estava próximo à gravação do disco, tudo bonitinho, tudo ok, só que não. O casal Lindsey e Nicks resolveram quebrar o pau, resolveram uma briga feia mesmo, de ir para a justiça, chute na canela, tapa na cara, dedada no olho, confusão, ninguém falava com ninguém, o clima ficou pesado, quase que a vaca vai para o brejo, e para não ficar só nisso, o outro casal também que veio da Inglaterra também resolveram se separar, estavam também brigados, o clima totalmente confuso, complicado, o Mick Fleetwood teve que intervir ali, segurar os dois casais ali, tá, e foi... E eles pegaram esse material todo, essa confusão toda, essa briga, esse mau humor, mal-estar deles todos, botaram no papel e virou música. Né? E aí eu quero mostrar uma música chamada Go You On Way, que quer dizer, vai embora, sim, né? Agora, se não bastasse, a Christine McVie, que tinha brigado também, separado do John, resolveu fazer música também com indireta, né? Aí fez essa daqui, né? O nome dessa música é You Make Love Fun, pro ex-marido dela que estava ali a 2 metros de distância, não. Era pro namorado atual, o cara que estava com ela atualmente, que nada mais era do que um chefe lá de iluminação da banda, lá o gerente, né, o diretor de iluminação da banda, que fazia parte da equipe. Pô, situação complicada, meu amigo, né? Complicada, porém, esse disco chamou-se Rumors, né? Tinha muito a ver com a situação deles, rumores, né? E estas e outras músicas maravilhosas. Esse disco foi classificado na época como a obra-prima da música, né? Foi assim, um marco da história da música mesmo, né? Eles ficaram 7 anos com esse disco, Rumors, na Billboard, tocando direto, primeiro e segundo lugar, sucesso no mundo inteiro, em todo lugar, na época, em todas as rádios do mundo inteiro tocava, só dava Fleetwood Mac, né? Muitos prêmios, né, levaram muita influência para outros músicos, essa coisa toda, e a situação deles ficaram, né, perfeita, só que nem tão perfeita assim, porque acabaram dizendo que eles gastaram só $1 milhãozinho só em cocaína, nesse período aí de 75 até 80 e pouco e tal. A situação deles ficou complicada, não sei se é fofoca, dizem até que a Stevie Nicks teve que fazer uma cirurgia no nariz, porque senão estava perdida, né? Porque o negócio estava complicado pro lado dela, né? Bom, aí veio 1979, 2 anos depois, para gravar um outro disco,
né? E dessa vez o disco teve o nome de Mirage, ou melhor, esse disco foi o Tusk, 1979. Mirage veio depois, em 81. O Tusk foi um disco que era um disco duplo, que era coisa rara naquela época. Se gastou muito, segundo diz, lá gastou também mais de $1 milhão lá para botar o disco, né? Tusk fez muito sucesso também, foi um excelente disco. Aí em 1981 eles fizeram o Mirage também, fizeram bons shows, excelentes shows. Aí em 1992, depois de terminada a turnê, eles resolveram se separar. O Lindsay foi para um lado fazer carreira solo, a Stevie Nicks foi para o outro fazer carreira solo, a Christine foi para a Inglaterra ficar com a família lá, uma temporada lá, e aí deu aquele branco durante um certo tempo, aí a mídia pedindo, os fãs pedindo. Aí quando foi em 1987, eles voltaram para gravar um disco chamado Tango in the Night. E aí foi um disco também, eles estavam muito tempo sem Fleetwood Mac, o disco arrebentou também, vendeu, mas nada perto do Rumors, porque o Rumors vendeu só 49, quase 50 milhões de cópias já no lançamento. 10 dias depois que o disco foi para a rua já estava arrebentando, entendeu? Então esses discos que vieram depois praticamente passou assim, não passou despercebido, mas não teve aquele mesmo impacto, né? E aí foi o Tango in the Night em 87, fizeram o show aí durante um certo período, fizeram apresentações, turnê, aí deram uma parada, e em 1993 o presidente americano Bill Clinton foi eleito, e na posse dele chamou o Fleetwood Mac para fazer o show da posse deles, né? Aí o Fleetwood Mac foi, deu aquele show, se entusiasmaram, gostaram e deram um tempo, fizeram mais uns shows, e em 95 fizeram mais um disco chamado Mask, né? Também muito bem aceito pela mídia, né? O disco foi bem conceituado, bem vendido, né? Tocaram para frente. Em 1997, 2 anos depois, eles se reuniram para fazer um apanhado de muitas músicas dele e fazer um disco dance, né? Estava na moda dançar e tal, fizeram um disco chamado Dance, que mudaram assim o ritmo das músicas. Deve ter ouvido em algum lugar essa música aí. Aí tem uma outra também, da mesma época, que eu gosto muito também, que tem uma música assim que tem a ver com uma situação que ela, Stevie Nicks, passou, que era a questão de um aborto, alguma coisa assim que teve lá com ela, a situação complicada, ela veio e trouxe, já ouviu isso aí, né? Bom, quando eles fizeram essa coletânea, eles voltaram a se reunir em 1998, quando eles foram reconhecidos no Hall da Fama da Música, que é uma premiação que tem lá nos Estados Unidos. Então eles, 2003, só que a Christine McVie não veio mais, ela resolveu abandonar tudo e só veio depois em 2014, ela ficou de fora esse tempo todo da banda, né? E aí, em casa aqui dias atrás, ano passado melhor dizendo, eu estava aqui, de repente estou ouvindo uma música que parecia meio familiar, né? Uma novela chamada... Aí depois você dá uma olhada aí, né? Se você gosta de novela, você vai lembrar, né? Você assistiu essa novela aí com essa música, com essa abertura aí, né? Bom, ainda tem uma outra aqui que eu gosto muito, que chama-se Dreams, que essa foi uma resposta bem delicada da Stevie Nicks pro o Fleetwood Mac é uma banda que a gente ouve, mas a gente não se liga. Eles nunca vieram no Brasil e a gente às vezes não se liga de quem está cantando aquela música. Mas essas músicas, com certeza você já ouviu ao longo da sua vida, muitos músicos internacional, nacional, e muita história para contar, né? Música é história, música é cultura, e eu gostaria que você então estivesse conosco, participando, você viesse comigo, desse aí o seu like, curtisse, compartilhasse com o pessoal, com os amigos, para a gente poder se manter firme aí, tá ok, gente? Grande abraço então, e que Deus nos abençoe. Valeu!